Boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito do livro de Esther. O livro de Esther tem uma curiosidade, né? Que é o único livro onde não aparece Deus, né? Deus falando com o povo. Não é que Deus não aparece Deus falando, não aparece a palavra Deus mesmo, ela não aparece. Mas, porém, há um agir de Deus muito grande, né, em todo esse livro. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, né, aonde que está, né, como que Deus ele atua aqui através, né, da vida de Esther, através da vida do seu tio Mardoqueu, e o grande livramento que Deus dá a esse povo. Que muitas vezes nós pensamos assim: ah, Deus não está falando, não, eu não estou ouvindo, ah, Deus não está agindo, ah, como que é isso? Né? Parece que Deus está longe, né? Parece um Deus assim tão longe que a gente não está tendo acesso a esse Deus, nós não estamos ouvindo a voz de Deus, parece que Deus silenciou, parece que Deus não está trabalhando. Só que Jesus Cristo um dia falou assim com os discípulos assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra de Deus, né, fala lá em Apocalipse 4 que Deus está sentado sobre um alto sublime trono. E esse trono, essa sala do trono, ela nunca é fechada. Nunca é fechada. Se você buscar a Deus 24 horas, ele é acessível a nós. Né? Na palavra dele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E o que acontece em toda essa trama do livro de Esther? Qual que é o pano de fundo aqui? O pano de fundo aqui é que o povo judeu tinha sido levado cativo pela Babilônia no ano 586, mais ou menos, antes de Cristo. 586, 587. E a cidade havia sido destruída, o templo foi queimado, foi toda a cidade queimada, o templo foi destruído, eles levaram as riquezas para a Babilônia. Só que depois de algum tempo, a Babilônia ela foi destruída. E um outro império, chamado Império Medo-Persa, que era a junção de dois impérios, dos Medos e dos Persas, eles destruíram, né, o Império Babilônico, e eles tomaram agora posse de tudo aquilo que era da Babilônia. Inclusive, né, as suas províncias, os seus escravos, porque o povo judeu era escravo de Babilônia. E agora ele se torna escravo da Média-Pérsia. E o livro de Esther, ele acontece, esse período, né, do livro, no ano mais ou menos no ano 473 a.C. Ele acontece entre a primeira e a segunda leva, aonde o povo judeu ele começa a voltar para a Babilônia, porque o rei Ciro ele escreve um edito permitindo que o povo voltasse. Só que a volta do povo também se deu em 3 fases, como o cativeiro se deu em 3 fases. E a primeira leva de povo já tinha ido com Zorobabel. E esse acontecimento ele acontece entre a primeira e a segunda ida do povo, né, judeu voltando para Jerusalém. E aí, o que acontece? Então, quem estava no governo era os persas, os medos e os persas. E o rei aqui na época, né, que estava governando, era o rei Assuero. E diz assim, né, algumas traduções falam que é Xerxes. Ou ele também tinha, né, o nome Xerxes. Olha para você ver. E sucedeu nos dias, estou lendo o versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era um reino mundial. 127 províncias, 127, como se nós disséssemos hoje, 127 nações, pátrias. E aí o que acontece? Que assentando o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes, seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres príncipes das províncias, para mostrar a riqueza da glória do seu reino, o esplendor da sua excelência, da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Ele fez uma festa de 180 dias, ou seja, 6 meses. Ele fez 6 meses de festa para mostrar a sua grandeza, o esplendor, né, de todo o seu reino.
E o 5 fala assim: e acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. E olha como que era a riqueza. O verso 6: as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul e branco e preto. E dava-se a beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizesse conforme a sua vontade. Ou seja, 180 dias de festa, e depois ele resolve prolongar e fazer mais 7 dias, para todas as pessoas ali, os seus servos ali no palácio, no seu reino. E aí o povo, né, tinha vinho à vontade, leitos, né, de prata, de ouro, os copos, né, cada um tinha uma forma, um formato, tudo de ouro. Só que aconteceu o seguinte, que o 7º dia, já estando, o verso 10, e ao 7º dia, já estando o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã visitar Arbona, Bigtan, Abigdá, Zetá e Carcas, os 7 camareiros que o serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Então, depois que ele mostrou todo o seu reino, ele falou: agora eu vou mostrar a minha rainha, né? A rainha, ele exibia a rainha agora, que ela fosse agora com a coroa, com vestes reais, para que ele mostrasse ela para todo o povo. Só que a rainha Vasti também estava, né, fazendo um banquete para as mulheres. E ela se negou aí. E ninguém negava um pedido do rei, uma ordem, porque do rei não era nem um pedido, era uma ordem. E ela não foi. E o que acontece? Né? E aí, então, depois ele pergunta para os príncipes, para as pessoas, o que devia fazer dela. E eles falam com ele assim: olha, se isso aí se ela não veio, tipo assim, ela humilhou o rei, né? Foi uma forma de humilhar, de desrespeitar. Se não fosse eu não fizer nada, o que as outras mulheres, né, dos outros príncipes também vão fazer? Vão fazer a mesma coisa, vão se rebelar, né? Como se as mulheres fossem se rebelar. E então a Vasti, ela foi tirada, né? Ela foi então agora, segundo a tradição, quando eu falo tradição, não é a Bíblia, é a história judaica lá, os livros. Essa rainha, ela foi enforcada, segundo, né? Mas a Bíblia não fala. Só fala que ela foi, então, né, que o rei não quis mais, nunca mais ela entrou na presença do rei. Nunca mais. Né, o verso 9 fala assim: se bem parecer o rei, saia da sua parte um edito real e se escreva-se nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o seu reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, ela deixou de ser rainha, né, segundo o que está escrito aqui na Bíblia. Mas, segundo a tradição, ela realmente deixou de ser rainha e foi enforcada. E aí, então, ele começou a procurar outras moças virgens para o quê? Ocupar o lugar da rainha Vasti. É aonde entra, então, agora a história de Esther. E quem era Esther? Esther, ela era uma mulher, uma moça jovem, né, que era órfã, não tinha pai e nem mãe. Então aqui no o capítulo 2, verso 5, fala: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado a Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. E este criara a Radassa. Radassa era o nome em hebraico. Radassa em hebraico significa mirra. E o que era mirra? Mirra era uma planta, né? Era uma planta lá de Israel, muito cara, porque ela continha, né? Ela curava, né? Continha nela ingredientes curativos, vamos dizer ingredientes, né? Se me fugiu a palavra. E então ela curava. Era uma planta que era usada, né, como medicinal, e também era usada, né, para beleza, né? Aqui fala muito sobre isso. Um cheiro muito bom e agradável. Então a mirra era muito cara. E Radassa significa mirra. Porém, né, o nome dela ali agora passa a ser Esther, né?
Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E o nome Esther, em hebraico, ele vem da raiz mastir, que quer dizer escondida. E é o que acontece. Esther, então, né, ela fica escondida, esconde a sua nacionalidade. Ela esconde a sua nacionalidade. E ali a gente vê que ela passa um bom tempo ali, parece que um ano, se preparando, né, para ir na presença do rei. E todas aquelas moças que se prepararam, elas foram indo à presença do rei. E cada uma pedia uma coisa. Cada uma, né, chegava para o rei e o rei dava-lhe algum presente. O verso 13 do capítulo 2 fala assim: dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Zaacás, o camareiro, rei da guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Então aquelas jovens, elas foram sendo apresentadas ao rei uma a uma, e o rei dava para ela aquilo que elas desejassem. Porém, o verso 15 fala: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, guarda bem esse nome, que esse nome aqui que vai desvendar todo o segredo desse livro. Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. E o verso 20 fala assim: Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Então Mardoqueu disse: olha, você não vai revelar a sua nacionalidade. E quando você for chamado na presença do rei, você não vai pedir nada. Todas as outras moças pediram, ela não pediu nada. E o rei se agradou dela. E ela acabou se tornando o quê? O verso 17 fala: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as vítimas, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti, né? Então Esther agora se torna a rainha, né, daquelas 127 províncias de um reino mundial. Porém, aconteceu que havia, né, naquele reino também um homem chamado Amã. E esse Amã, ele era um homem muito inteligente, muito sábio, um homem que o rei havia colocado ele em destaque, e ele odiava o povo judeu. E por que ele tomou ódio do povo judeu? Por causa de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, havia um mandato, né, um edito real lá, que todo aquele, né, sempre quando Mardoqueu, Amã passasse, as pessoas deveriam se prostrar, se curvar diante dele. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Por quê? Não era porque ele estava denegrindo o Amã, mas porque o judeu ele não se curva. Né? Nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que nós só devemos adorar, nos curvar diante de Deus. Então eles só se curvavam diante de Deus. E Mardoqueu ficava ali na porta do palácio. E os outros servos ali se curvavam, Mardoqueu não curvava. E isso trouxe uma grande indignação no coração de Amã. Porém, antes, né, disso acontecer, Mardoqueu ele descobre uma conspiração contra o rei. Ele descobre uma conspiração e conta para Esther, né, que 2 camareiros pretendiam matar o rei. E aí tudo isso é descoberto e o rei é salvo. E aí, porém, Amã, né, é a história que eu acabei de falar para vocês, eu quero ler o capítulo 3, versículo 5, fala assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se enfureceu de furor, porém teve como pouco no seu propósito pôr as mãos só em Mardoqueu, porque havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. O que Mardoqueu fez? Eu não quero matar apenas o Mardoqueu, que Amã fez. Eu não quero matar apenas o Mardoqueu, eu quero todo o povo. E aí, ele chega para o rei, e ele fala para o rei assim: olha, rei,
Existe um povo aí, tá no 3, verso 8, fala assim: Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Sabe o que ele fez? Ele falou para o rei assim: rei, esse povo, eles não obedecem, né? A lei deles é diferente da lei de todos os povos. E realmente é diferente. A nossa lei é diferente. Glória a Deus por isso. Nós adoramos o único Deus. Nós não nos curvamos, nem nos prostramos diante de imagem, nem de homem, nem imagem feita pela mão de homem algum. Porém, a mãe estava armando um plano para destruir todo o povo judeu. E aí o rei, né, ele armou aquela cilada e o rei caiu. E aí o rei dá um edito que era para destruir todo o povo. E o povo, presta atenção, o povo não podia se defender. E ficasse com os bens do povo. E que fosse, né, destruído. E aquilo passou por todas as províncias. E a lei foi enviada a todas as províncias. E aí o que acontece? Eles enviaram carta para todo lado. Então, Mardoqueu, o povo então começa a se vestir de saco, rasgar suas vestes, ficar triste. E Mardoqueu aparece na porta do palácio, vestido de pano de saco, de cinza. E aí, Esther manda roupa para ele não quer pôr a roupa. E aí, Esther manda saber o que estava acontecendo. Então, ele falou com o camareiro o que estava acontecendo. E aí, ele manda falar com Esther assim. É o versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-lo. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atã e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atã, mandou dizer a Mardoqueu: todos os povos do rei e o povo da província do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu neste 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Ou seja, Deus tem um propósito. Ela chegou no reino com um propósito. Ele falou: olha, não pense você que só você vai escapar. Não pense você que você, sendo judia, vai escapar. Mas, se você não fizer, o livramento vai vir. Irmão, o que é uma fé, né? Isso aqui é fé. No meio de toda luta, saber que o livramento vai vir. Que o livramento virá, né? O Senhor é aquele que nos livra. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da situação, não importa o tamanho da tempestade que está se levantando contra nós. O nosso Deus, Ele está sempre nos dando livramento. E Ele diz: olha, se não for através de você, o livramento vai vir. Se não for através de uma situação, vai ser através de outra. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, mas o livramento vem. O livramento vem, com certeza. E aí, o que Esther faz? Esther, então, vai na presença do rei. Nós sabemos que aí ela manda, né, que o povo jejue em 3 dias. E ela também, as suas servas, jejuam. E né, depois desses 3 dias, então, ela vai na presença do rei. E aí, o rei vai e recebe ela. Como nós conhecemos na história, o rei recebe. E aí, o que acontece? Ela vai e convida o rei. E convida a Amã também para um banquete que ela daria. O verso 2 fala: e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse-lhe: que é que queres, rainha? Rainha Esther.
ou qual é a tua petição, até metade do reino se te dará. Imagina, metade desse reino. Nós vemos aqui o tamanho do reino, né? Até a metade do reino vai te dar. Porém, o que Esther fez? Esther, então, falou com ele assim, né? Se eu achei graça aos teus olhos, eu convido que o rei e Amã venham ao banquete que eu vou fazer. E aí ela faz o banquete, e Amã, então, ele vai, né, para sua casa. Só que antes disso, né, antes dele ir, o rei perde o sono naquela mesma noite. Antes de acontecer o banquete, o rei perde o sono. E quando ele perde o sono, ele pede, né, ele chama então os seus servos lá para que possa ler o que está escrito no registro, no livro, né, das crônicas do rei. Então, lê-se justamente aquela parte em que Mardoqueu livra o rei da morte, né, trazendo à tona a conspiração que estava sendo feita para matar o rei. E o rei pergunta: o que foi feito para esse homem? Né? O que aconteceu com esse homem? Que benevolência nós fizemos para esse homem? E aí os seus criados dizem: nada, não foi feito nada. E aí no outro dia, quando Amã chega, ele pergunta para Amã: Amã, o que se deve fazer para um homem que livrou o rei da morte? E Amã, né? Amã achou que era ele. E Amã se achando, né? Olha para você ver, o 6:6 fala assim: e entrando Amã ao rei, o rei disse-lhe: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então Amã falou: esse homem sou eu. Aí ele fala para o rei: rei, olha, veste esse homem de veste real, coloca nele uma coroa, o cavalo do rei, e pega um dos seus príncipes mais importantes e caminhe com ele por toda a cidade, né? E aí, quando ele acaba de falar, o rei fala assim: então faça isso a Mardoqueu. Verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. E aí, Amã tem que fazer isso. Amã teve que, né, pegar as vestes real, colocar sobre Mardoqueu, pegar o cavalo real, andar com ele pela cidade. E quando ele chega em casa, ele chega, né, triste. E aí a sua mulher fala, ele conta tudo para a mulher dele. No verso 13, ela fala assim: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. Meu querido, minha querida, se você é da descendência de Deus, o seu inimigo já caiu perante você. Os nossos inimigos já caíram. Se nós estamos aliançados com o Senhor, os nossos inimigos, eles já caíram. E Mardoqueu, Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu de 25 metros de altura, 50 côvados, para enforcar Mardoqueu. Só que aí, no banquete, a rainha Esther então agora fala para o rei assim: ó rei, agora ela fala para o rei o que ela queria. E ela denuncia Amã. Ela o denuncia. No verso 2 fala assim: disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Aí nós sabemos, né, que Amã então
ele vai ser enforcado ali na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E aí o rei, ele vai e coloca Mardoqueu no lugar de Amã. Porém, o rei já tinha feito um edito real, que o povo agora não poderia, que o povo iria ser. E o rei, né, como diz ali na lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então foi feito um novo edito. E aí ele fala com Mardoqueu, no 8:8, fala: escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos. Escreve, né? Escrevei, pois, ao judeu como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Selai com meu anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então, aquela primeira lei que o povo não podia se defender, ele não podia revogar, mas ele podia fazer uma nova lei. E aí, então, a nova lei agora era falando que o povo, então, agora, eles poderiam se defender. Olha o 9, né? Verso 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E aí vai falando, né, das providências. Agora, eles agora puderam se defender, porque antes eles não podiam. Eles simplesmente seriam ovelhas levadas para o matadouro. Eles não iam poder se defender. A pessoa chegava, matava e saqueava todos os seus bens e pronto. Mas agora eles se defenderam. E aí nós sabemos de uma coisa. Existe um segredo em Israel. É que Deus peleja por eles. E em toda essa história, nós vemos a mão de Deus trabalhando. E aí, os judeus, então, agora, eles puderam se reunir. Eles puderam fazer. Aqui, ó. Eu vou ler o edito, olha. E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que se achou a palavra do rei e a sua ordem, para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram que se assenhoraram dos que o odiavam, porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todo aquele povo. E ninguém podia resistir-lhes. E agora eles se defenderam, eles lutaram, sabe? E interessante que tudo você vai ver na Bíblia. Deus se move com quem se move. Deus trabalha com quem trabalha. O povo, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que lutar pelas suas vidas, pelos seus bens. Eles tiveram que lutar. Às vezes as pessoas leem o livro de Esther de qualquer maneira, só se concentra na beleza de Esther, no tratamento de beleza de Esther, da rainha Esther. Não, gente, não é isso não. O livro de Esther não está contando de beleza de Esther, disso não. Está mostrando do livramento do povo, do agir de Deus, mesmo não pronunciando a palavra Deus, mesmo não falando, Deus estava trabalhando por aquele povo. É isso que o livro mostra. O livro mostra o grande livramento do povo. E aí, o que acontece? Depois disso, o povo judeu, eles passam a comemorar uma festa chamada Purim, que se comemora até hoje em Israel. O que é essa festa? Essa festa fala exatamente disso, do livramento do povo. Eles comemoram o quê? O livramento. E eles leem no Purim toda essa história que eu acabei de ler para vocês. Toda essa história que eu contei aqui do livro de Esther é contada todos os anos, na mesma data. Eles fazem essa festa de Purim. Aqui no capítulo o 9, o 26 fala assim, ó, por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, porque Pur significa sorte. Porque se você ler lá no início, fala que a mãe ele lançou sorte para ver o que dia e que mês que eles iriam matar os judeus. Pur é sorte, Purim sortes. E aí, eles comemoram esse dia. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isso. E dos que tinham, e do que lhes tinha sucedido. Vou ler devagar, tá? Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Pur é sorte. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Ou seja, tudo o que aconteceu. E aí, o verso 28 fala assim, e que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade,
que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então foi a rainha Esther, né? Mas Mardoqueu fizeram agora esse edito lá, para que fosse comemorado, né, a festa do Purim, para que nunca fosse esquecido o grande livramento que Deus deu através, né, da rainha Esther, através de toda essa situação, porque aqui o inimigo estava com um plano de destruir toda a nação, porque alguns tinham voltado já para Jerusalém, mas eram muito poucos. A maioria dos judeus estavam espalhados por essas 127 províncias que pertencia à Média e à Pérsia, a maioria dos judeus. Então esse aqui seria um golpe fatal do diabo contra a nação de Israel. E aí foi-se colocado que esse dia agora ele teria que ser lembrado, porque era um dia de livramento nacional. Nacional. Toda a nação. Toda a nação. E você lembra que eu falei, presta atenção, Deus falou o nome do Pai, né? Do Pai aqui no livro, né? Eu falo Deus porque Deus que inspirou, né, as pessoas a escreverem o livro, né? E fala o nome do pai de Esther, né? No 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Então, Abiail era o nome do pai. Mas por que falar o nome do pai? O pai já tinha morrido. Quem criou foi o tio, Mardoqueu. Quem criou foi ele. Por que agora está falando do nome do pai? Por quê? Porque tudo tem uma história. Porque Deus nada na Bíblia está por acaso, não. Porque na Bíblia a gente tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. A gente tem que ler a Bíblia questionando as coisas para nós entendermos. Abiail. Abiail. Abi significa em hebraico meu pai. E Ail significa guerreiro. Meu pai guerreiro. E o que nós vimos em todo o livro de Esther? É um pai guerreiro que lutou pela vida de cada um dos seus filhos. E que luta pela minha vida e pela sua vida. Abiail não é só o pai de Esther. É o meu pai, é o seu pai. É um pai guerreiro. Imagina um pai. Um pai já luta pelo filho, agora um pai guerreiro. E é ele que deu vitória para toda essa narrativa, para toda essa história de Esther, né? História com H, história verdadeira da nação de Israel. Então, entenda uma coisa, o nosso pai, ele trabalha. Mesmo quando a gente pensa que ele está em silêncio, ele está trabalhando por nós, para nos garantir a vitória. Que você possa, né? Nosso vídeo não gosta de fazer vídeo longo, então o vídeo é curto. Se você ler todo o livro de Esther, você vai entender, né? Lê cada capítulo, presta atenção, né? Vai lendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, você vai entender bem essa história, né? E todo o grande livramento que Deus deu. Apesar do nome dele não estar aqui, mas ele trabalhou, né? Ele trabalhou aqui nas entrelinhas, desde o primeiro capítulo até o último. Amém? Que Deus continue te abençoando. Paz e prosperidade, sempre.